Labrahaka Shenemonsos Paradigos. Passos para vencer o pecado da imoralidade sexual. Bom, esse é um assunto muito complicado, não é? Eu quero hoje auxiliar a todos aqueles que estão passando por qualquer que seja o desafio de imoralidade sexual. Porque é um pecado que tem aprisionado a muitos crentes. A imoralidade sexual é pecado e é bíblico. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, é o primeiro pecado mencionado lá como obra da carne. E no livro de Apocalipse nós vimos que todos aqueles que vivem imoralidade sexual, que praticam imoralidade sexual, o lugar deles será o lago de fogo. Então hoje não estamos muito para debater se é verdade ou não é verdade, porque faço as palavras da Bíblia as minhas. Imoralidade sexual é pecado. E todos aqueles que cometem este pecado poderão não herdar o céu, a vida eterna. Então, imoralidade sexual é sexo antes do casamento, de uma forma muito simplificada. É sexo sem compromisso. É sexo ilícito. Sexo que desagrada a Deus, mas que agrada o homem. Eu gostaria de compartilhar os 7 passos, se Deus aqui nos permitir, e eu creio que vai nos permitir sim, para vencer este tipo de pecado. Porque quando você comete este pecado, a depressão entra. Se um dia você já teve comunhão com Deus, um dia você já foi usado por Deus, se um dia você já foi participante dos dons do Espírito Santo, ou atribuídos pelo Espírito Santo, se um dia você já provou a bondade da palavra de Deus e depois caiu na imoralidade sexual, caiu no pecado da imoralidade sexual, é uma situação devastadora, é uma situação em que pode te puxar para a depressão. Alguns cristãos até podem se suicidar, dependendo do nível, porque você não estará bem consigo mesmo, você não estará bem com a comunhão da sua igreja, você não estará bem com algumas pessoas que te auxiliavam espiritualmente no passado. Então, como vencer este pecado? Porque muitos, infelizmente, não sabem vencer ou não conseguem vencer ou perdem as forças de vencer este pecado por vários fatores. Porque normalmente quando você peca sexualmente, você será isolado por aqueles que vivem a palavra, por aqueles que estão a levar mais a sério o evangelho. A probabilidade de ser isolado é maior, de acordo com as escrituras. Então, como vencer este pecado? O primeiro passo, reconheça este pecado em si. Reconheça essa fraqueza em si. Reconheça a fraqueza que está em você. Porque sem você reconhecer esta fraqueza, você não poderá vencer a mesma. Quem não reconhece, não poderá aceitar o auxílio. Quem não reconhece, não poderá aceitar ajuda. Jesus está disponível. A palavra está disponível. O Espírito Santo está disponível. Mas você poderá não estar se não reconhecer esta fraqueza. Só quem reconhece é quem pode receber auxílio. Só quem reconhece é que pode receber um vencedor para lhe tornar também vencedor. O segundo passo importante para vencer o pecado da imoralidade sexual é o arrependimento. Arrependa-se deste pecado. Arrependa-se de ter cometido este erro. Arrependa-se de ter feito o que Deus disse para não fazer. Porque na verdade o arrependimento será aquela fase na qual você vai mudar o teu pensamento. Será aquela fase na qual você vai mudar a tua vida. Porque você vê a imoralidade sexual de uma forma e Deus vê de outra. Os ângulos nos quais nós vimos a imoralidade sexual são totalmente diferentes dos ângulos no qual Deus vê. Nós podemos dizer, não, imoralidade sexual anima, é bom, é prazeroso, mas Deus não vê dessa forma. Para Deus, imoralidade sexual é abominável. Para Deus, imoralidade sexual é pecado. Para Deus, imoralidade sexual é nojento. Então, arrependa-se. O que quer dizer? Mude a forma de pensar. Pense como Deus pensa sobre este assunto.
Viva da forma como Deus quer com que você viva neste assunto. Arrependa-se. Se você não se arrepende, infelizmente você não vai mudar. E automaticamente não vai vencer. Quem não se arrepende não vai mudar o que é necessário mudar. Arrependa-se. Mude a forma como você pensava sobre este assunto de imoralidade sexual. É pecado. Ponto final. Evite querer saber porquê. Evite muita coisa. Se Deus diz que é errado. Acabou. O terceiro passo, muito importante para vencer a imoralidade sexual, é através da confissão. Nós temos o exemplo de Davi. Davi pecou com Batseba, mas imediatamente quando soube que estava no erro, no pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus. Se você se lembra do filho pródigo, quando ele reconheceu o seu erro, ele voltou para o pai e confessou o seu erro, confessou o seu pecado. Então, confesse este pecado diante de Deus, como está escrito no livro de João, capítulo 1, no primeiro livro de João, capítulo 1, versículo número 9, não é? Confesse este pecado diante de Deus. Diga para ele que você falhou. Diga para ele que você fez o que ele detesta. Diga para ele que você escorregou. Diga para ele. Confesse este pecado com um arrependimento sincero no seu coração. Com uma disposição sincera de fazer tudo diferente. Confesse diante de Deus em oração. E ainda na confissão, confesse também no teu líder, desde que ele seja idôneo, no teu mentor, no teu pai espiritual. Se na sua igreja local é difícil falar com teu líder, se na tua igreja local é complicado falar com o teu líder, né? O líder sênior, busque ter auxiliadores dele, busque falar com os que auxiliam a ele, desde que sejam idôneos, porque você não pode confessar este pecado a quem não é idôneo, porque se você confessa este tipo de pecado para uma pessoa não idônea, poderá te ajudar a ficar mais deprimido. Mas agora, se você confessa a uma pessoa idônea, a pessoa vai te auxiliar a ficar de pé através de conselhos, porque fora de você não estar bem com Deus, você não estará bem na comunhão da sua igreja, não estará bem com os irmãos da sua igreja. Então confesse numa pessoa idônea que poderá te auxiliar em conselhos, como está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que devemos confessar os nossos pecados uns para com os outros, não é? Então, confesse num líder idôneo, num auxiliar idôneo, seja pastor, missionário, assim por diante, presbítero, diácono, desde que ele seja idôneo, para que ele possa te aconselhar a ficar de pé, a não desistir da fé e a não desistir de todas as formas de pressão que você pode receber por causa do pecado da imoralidade sexual. Então, confesse em oração diante de Deus e arranje auxílio confessando no teu pastor, no teu mentor, no teu pai espiritual, assim por diante, desde que a pessoa seja idônea. Depois da confissão, o quarto passo também que pode te auxiliar muito a vencer este pecado, que auxilia a vencer este tipo de pecado, é através de fugir. Fuja da imoralidade sexual. Não façamos confusão. Não é resistir, é fugir da imoralidade sexual. Você lembra de José? Quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele não resistiu à esposa de Potifar. Ele fugiu dela. Ok? Ele fugiu de um momento que poderia ter sido prazeroso para a carne. Ele fugiu de um momento que poderia ter sido bom para esta carne que nós carregamos. Ok? Então, José não resistiu. José fugiu. Fuja. Se você tem um namorado e você já está na idade correta para namorar, fuja de 4 paredes. Fuja de ambientes que te colocam em calor com seu parceiro. Fuja desses ambientes. Não fique nesses lugares. Se você é noivo, assim por diante, desde que você seja cristão, eu quero acreditar que você tem noções básicas sobre isto. Então fuja. Não fique mais nesses ambientes. E se ele não perceber isto, mais vale a sua comunhão com Deus do que com o homem. Fuja do pecado, da imoralidade sexual. Porque todos os outros pecados que o homem comete, fora do corpo os comete. Este aqui, no qual estamos falando, pecamos contra o nosso próprio corpo. E isso é muito perigoso, porque poderá nos levar para o lago de fogo. O quinto passo muito importante para vencer a imoralidade sexual
fuja de tudo aquilo que te estimula sexualmente. O homem tem certas partes do seu corpo que, recebendo certos estímulos, a pessoa pensa em sexo. E também há certas coisas, há certos ambientes, há certos afazeres, há certos vídeos, há certas músicas, há certas roupas, há certas situações que podem te estimular sexualmente, trazendo à vida lembranças sexuais pecaminosas. Você tem que fugir disso. Fuja de ambientes, fuja de amigos, fuja de novelas, fuja de redes sociais, aquelas pessoas que você vai vendo na tua rede social, peladas, mal vestidas, bloqueia. Tudo aquilo que te estimula sexualmente, saiba fugir. Seja qualquer que seja a coisa, só você que sabe. A verdade é que você deve fugir. Fuja de tudo mesmo. Você lembra que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes? Então, se você está em ambientes assim, também fuja. Porque só você sabe quais têm sido as tuas fraquezas. Então, fuja de tudo aquilo que te estimula sexualmente. O sexto passo muito importante para vencer o pecado de imoralidade sexual é a oração. E eu vou dividir a oração em duas etapas. A primeira etapa é de você pedir a Deus, você confessar no sentido de compartilhar com Deus todos os teus desafios neste assunto. A primeira etapa deste ponto, oração, é compartilhar com Deus todos os teus desafios neste assunto, pedindo a Ele auxílio continuamente. Como diz a Bíblia, por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Está vendo? Então a Bíblia assim diz, devemos pedir em oração. Então este é o primeiro passo. Primeiro passo não, é a primeira etapa, ok? De oração. E em Filipenses 4:6, a situação fica um bocadinho mais clara, porque a Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Veja o que está escrito. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, peça a Deus. Fale com Deus pedindo auxílio. Fale com Deus apresentando o seu desafio. Se a sua mente faz o que não devia fazer, os seus olhos, as suas mãos, os seus órgãos, fale com Deus. Apresente. Eu já contei um testemunho muito poderoso em relação a isso. Faça da mesma forma. Apresente a Deus. Diga a Ele o que você estará passando. Peça a Ele auxílio continuamente para vencer continuamente este ramo. E a segunda etapa de oração é através do comando, ok? Usar autoridade. A oração autoritária. Veja o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo número 23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu quero dizer que o segundo nível de oração que estou aqui a falar é aquela oração autoritária. Porque existe aquela oração onde você fala com Deus, pede a Deus. Mas existe aquela oração em que você usa a autoridade que Deus te dá para comandar as coisas para funcionarem da forma como você quer com que elas funcionem. Então, o sexto ponto é a oração. Abrace a oração. Ore continuamente, como diz Paulo lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Ore continuamente. Ore sobre este assunto. Cancele todos os males e peça continuamente o apoio de Deus. E o sétimo e último passo está escrito no livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8, na nova tradução da linguagem de hoje, porque tem lá uma linguagem um bocadinho mais fácil para nós podermos compreender. Assim diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Veja aí, a Bíblia está nos auxiliar a enchermos
a nossa mente com aquilo que é bom. Este é o 7º passo para vencer o pecado de imoralidade sexual. Encha a sua mente com tudo aquilo que é bom. Isto quer dizer que você deverá vencer a impureza com a pureza. Está vendo, né? Deverá vencer a imoralidade sexual com a moralidade sexual. Encha a tua mente com aquilo que é bom. Ao invés de novelas, assista a cultos. Ao invés de ler revistas, leia a Bíblia. Ao invés de escutar música mundana, escute música que vai te trazer edificação, vai trazer mais comunhão com Deus, vai te encher no espírito. Está vendo? Ao invés de maus ambientes, bons ambientes. Então, tudo aquilo que dirigia negativamente a tua mente, pare de fazer. E encha a tua mente com aquilo que é útil, aquilo que será puro, bom, agradável, perfeito. Encha a tua mente, não deixe tua mente vazia. Muitos cristãos falham aqui, disponibilizam tanto a mente deles que o diabo acaba usando e enchendo de sujeira. A partir de hoje, mude isso e você verá uma explosão diferente no seu ser. Então, reveja esses pontos e medite neles, ponto por ponto. E que Deus possa te auxiliar continuamente por meio do seu espírito. E eu quero crer que você não será mais o mesmo. E este pecado estará embaixo dos teus pés. Que Deus te abençoe. Nos vemos assim que Deus permitir. Aqui falava o apóstolo e profeta Israel. Shalom. O Cristo